Então, pessoal, agora nós vamos ver o passado simples com verbos regulares. Nós já vimos com os verbos irregulares e agora vamos aprender como formar o passado simples com verbos regulares. Bem, nós já sabemos que o passado simples é usado para indicar ações acabadas em um tempo determinado, em um tempo definido. Então, o passado simples, ele surge no inglês para falar de algo, de uma ação que aconteceu e acabou. E sabemos que há duas formas desse passado simples, que são com os verbos regulares e com os verbos irregulares. O dos verbos irregulares já temos em outra aula, aqui mesmo no canal. E agora nós vamos ver como é que formamos com verbos regulares. Então, de um modo geral, acrescenta-se o ed, a partícula ed, ao infinitivo do verbo sem o to. Então, eu vou pegar o infinitivo do verbo, tirar o to e colocar no final desse verbo o ed, para formar o passado simples regular. Exemplo, eu peguei aqui o verbo work. Então, nessa frase, Thomas worked yesterday, eu tenho o ed sendo colocado no final do verbo para formar o passado simples. Então, Thomas trabalhou ontem. Como sempre, yesterday, tempo definido, o passado simples fala de uma ação que acabou, então Thomas trabalhou ontem. A ação acabou. Se o verbo já terminar em então você acrescenta somente o D no final desse verbo. É o caso aqui do verbo dance. Ele termina em Então, Fernanda danced well yesterday. Dance já termina em e aí eu coloco só o D para formar o passado regular. Já se o verbo terminar em Y e for antecedido de consoante, troca-se o Y por I. Então, você tira o Y e coloca I no lugar e acrescenta ED. Então, aqui vai ficar IED. Então, exemplo, eu peguei aqui o verbo study e vocês estão vendo aqui que esse verbo termina em Y e antes do Y tem consoante. Então, eu vou tirar esse Y e colocar IED para formar o passado regular desse verbo. Então, aqui na frase completa, Marina studied to the test last Sunday. Então, Marina estudou para o teste no domingo passado. Lembrando que essas regras são as regras mais simples de transformação de um verbo no infinitivo em passado simples. Então, como é que ficam as frases na forma afirmativa do passado simples regular? Elas ficam com a seguinte formação: sujeito mais o verbo regular, que vai receber o ED, mais os complementos. Então, aqui, por exemplo, Sarah cooked yesterday. Tony played tennis last week. Então, Sarah cozinhou ontem, Tony jogou tênis na semana passada. Revendo as regras, a maioria dos verbos recebem apenas o ED no final para formar o passado regular. Então, play ficou played e paint ficou painted, por exemplo. Já os verbos que terminam em eles recebem somente D. Então, dance ficou danced e close ficou closed. Verbos terminados em Y, que são antecedidos por consoante, tira-se o Y e acrescenta-se IED, que é o caso de study, com consoante aqui, fica studied. Então, em observação aqui, há outras regras de colocação do ED. Eu aqui estou passando somente as regras mais simples, a forma mais simples possível, para que você consiga entender nesse início de estudo do passado simples regular. E a forma negativa, como é que eu faço? Eu vou fazer a forma negativa do mesmo modelo do irregular. Ou seja, eu vou acrescentar o auxiliar did com o not, que vai ficar o didn't, aqui, ó. E o verbo que antes na afirmativa estava com ED, ele agora perde o ED. Ou seja, ele volta à sua forma infinitiva. Então, aqui, ó, Sarah did not cook yesterday. Então, eu tenho aqui o did not cook,
o verbo está sem o ED, porque o did já está no passado. Tony did not play tennis last week. Então, eu tenho aqui did not play, play, normal o verbo, porque o did já está no passado. Então, toda vez que eu colocar did, que é o auxiliar do passado, o verbo volta à sua forma original, à sua forma do infinitivo, ou seja, ele perde essa colocação, essa regra de colocação do ED. O mesmo vai acontecer na forma interrogativa, sendo que o did, a partícula ou auxiliar did, ele vai vir antes do sujeito na interrogativa. Então, aqui eu vou ter did, mais o sujeito, mais o verbo, mais uma vez sem o ED. O verbo volta ao normal, porque o did, repito, já é o auxiliar do passado, ele já está no passado. Então, o verbo volta à sua forma infinitiva, porque o did já está falando, já está dizendo a você que aquilo ali é passado. Então, did Sarah cook yesterday? Eu coloquei o did na frente do sujeito e o verbo volta à sua forma original, sem o ED. Did Tom play tennis last week? Mesma coisa, ok? E esta regra, ela segue a mesma sequência, a mesma fórmula, digamos assim, do irregular. Então, quando eu coloco o did, o verbo volta à sua forma original, ok? Bem, aqui estão algumas palavras de tempo usadas no passado simples, porque como nós falamos desde o início, o passado simples é uma ação, é algo que aconteceu num tempo determinado, para dizer que a ação acabou naquele tempo, naquele dia, naquela data, naquele momento. E por isso a gente usa algumas palavras de tempo para formar o passado simples, como é o caso aqui do yesterday, que significa ontem, do last, que é usado normalmente com outra palavra do lado que indica tempo. Então eu posso juntar aqui o last week, como está aqui embaixo, last week, que é semana passada, ou last year, que é ano passado. Ou eu posso juntar com qualquer uma dessas palavras que estão aqui, ainda outras, não é, que tenham essa indicação de tempo. E ainda a formação com o ago, que significa atrás, ou a, de tempo passado, usando sempre com quantidade de dias, de semanas, de anos, de meses. Então, aqui um exemplo, a quantidade, ó, to. A palavra que indica se é dias, meses, anos, então, days. E, por último, o ago. Então, 2 days ago, 2 dias atrás, ou há 2 dias. Essas são as palavras mais básicas utilizadas no passado simples para falar de tempo, mas eu também posso usar o ano, por exemplo, com a preposição in. In 1992. Em 1992 aquilo aconteceu. E outras situações que eu posso utilizar. Essas são as palavras mais simples para você começar a construir suas frases no passado simples regular. Bem, e vamos aos nossos exemplos, né, com verbos regulares. Então, eu tenho aqui algumas imagens. Vamos ver como nós poderíamos formar uma frase no passado regular, de acordo com essas frases aqui. Então, essa primeira imagem, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer, it rained a lot yesterday. Então, choveu, né? O verbo chover, falando de fenômeno de natureza, da natureza, eu tenho que usar o sujeito ou o pronome it. Então, it rained, olha lá o ED, a lot yesterday. Então, choveu no passado, muito ontem, yesterday. Essa segunda frase aqui, bem nesse período que estamos agora de Copa do Mundo, né? Então, nós temos aqui como exemplo o quê? They played soccer last Sunday. Então, eu tenho aqui o sujeito, eles, aqui o verbo com ED, jogaram futebol no domingo passado. Ok? Vamos ver outros exemplos. Aqui, ó. Mais um exemplo aqui para a gente. Essa primeira imagem aqui. Eu posso dizer o quê? They studied to the test yesterday. Então, eu tenho aqui o verbo study, que recebeu o IED por conta do Y, aquela regra do Y. E eles estudaram para o teste ontem. E aqui nós temos aqui algo, né, relacionado aqui à nossa cidade, aqui do Recife, mas também muito comum em várias capitais, em várias cidades do Brasil. Então, eu posso dizer o quê? They traveled to Recife last Saturday. Então, eles viajaram, o ED aqui dizendo que é passado, para o Recife no sábado passado. Ok?
Mais 2 exemplos aqui para a gente ver. Primeiro exemplo aqui eu posso dizer o quê? Paul and Peter, esses 2 garotinhos aqui, visited their father at the hospital last night. Então, Paul e Peter visitaram, aqui o ED comprovando que é passado, o pai deles no hospital na noite passada, ou ontem à noite. Vamos ver essa outra figura aqui, dessa família feliz. O que é que eu posso dizer? The family danced a lot yesterday. Então, a família dançou muito ontem. Então, eu tenho aqui vários exemplos do passado simples regular, onde você faz essa formação de frase com o sujeito, verbo com ED, que é o verbo regular, e o complemento com palavra de tempo. Mais 2 exemplos aqui. O primeiro aqui, eu tenho Carlos washed the dishes yesterday. Então, Carlos lavou os pratos, a louça, ontem. E nesse outro aqui, em sequência, eu posso dizer que the boys helped their mother in the kitchen last night. Então, os garotos ajudaram a mãe deles na cozinha na noite passada ou ontem à noite. Está aqui mais um exemplo, né? Lembrando que você só vai conhecer os verbos, saber se esse verbo help, wash, work, play, saber que eles são regulares, se você começar a vê-los, a estudá-los, a entender que você só sabe se um verbo é regular ou irregular se você tiver contato com ele, se você estiver lendo, anotando, estudando e sempre lembrando a você que esses verbos são regulares, que aqueles outros são irregulares, porque, como eu falei, não é você que vai escolher se o verbo é regular ou irregular. Os verbos em inglês, eles existem em 2 formas. Ou eles são regulares ou irregulares. Então, existem as regras, existem as listas de verbos. E vocês têm que estudar, vocês têm que pesquisar, vocês têm que anotar e ir estudando qual é o regular, qual é o irregular. Para quando você olhar para o verbo, você lembrar, esse é regular. Ou então, este é irregular. Então, você tem que saber, você tem que estudar a parte verbal. Esta parte verbal fica por sua conta, estudante. Você é que tem que estudar as listas de verbos, entender essas listas, praticar, fazer frases, né, na sua agenda, usando esses verbos para que você se acostume com aqueles que são regulares e com aqueles que são irregulares. That's all, folks. É isso aí. Não chorem. Na próxima nós temos mais. E se inscrevam no canal, se possível, curtam e até a próxima aula. Tchau, tchau.